Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensar no Salmo de número 66. E este Salmo fala sobre a ação divina em 4 estágios. Do verso 1 ao verso 4, você tem a ação de Deus em sua totalidade sobre a criação como um todo. Então, a totalidade da criação aqui está enfatizando. Dos versos 5 ao verso 8, você tem a totalidade das nações. E a ação de Deus envolve todas as nações. Dos versos 9 ao verso 15, o salmista descreve mais especificamente a totalidade da ação de Deus no todo do seu povo Israel. Então, a totalidade de Israel. E dos versos 16 ao verso 20, o zoom da câmera fecha mais e você tem o indivíduo no centro da atenção e a totalidade do remido. Então, recapitulando, do verso 1 ao verso 4, você tem a totalidade da criação. Você tem depois do 5 ao 8 a totalidade das nações. Do verso 9 ao verso 15 a totalidade de Israel. E do verso 16 ao verso 20 a totalidade do remido, da pessoa que teme o Senhor nosso Deus. Então você observa que a ação do Senhor, de acordo com o Salmo 66, ela abrange todas estas coisas. A terra, a criação, a criatura e todas elas, todas as criaturas, são convidados a adorarem, a louvarem. Depois o salmista fala das nações. Vocês estão sob o escrutínio, vocês estão sob a soberania de Deus. E assim venham e reconheçam a grandeza do Senhor Deus. Verso 5, por exemplo, diz: venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendigam, ó povos, o nosso Deus, façam ouvir a voz do seu louvor. Aqui existe referência à libertação do seu povo, mas a ênfase no geral é sobre as nações, diz respeito às nações virem, reconhecerem a grandeza da obra do Senhor. Do versos 9 ao verso 15 você tem a totalidade de Israel e o salmista segue descrevendo então como que através do sistema sacrificial, a gratidão a Deus pelo que Ele fez em termos de livramento estava sendo praticada, e então a ênfase é no povo do Senhor. E por fim, dos versos 16 ao verso 20, você tem a totalidade do indivíduo. E neste aspecto, o Salmo ele traz um convite muito especial para aqueles que temem. E o salmista usa palavras que são tocantes. Verso 16. Venham e escutem todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. Então o salmista está convidando a criação, convidando as nações, convidando o seu povo, convidando os demais eleitos, chamados, eleitos e fiéis, para testemunharem daquilo que Deus tinha feito, estava fazendo em sua vida. Palavras maravilhosas: venham e escutem todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. Antes de analisar este verso especificamente, vamos considerar o que vem depois, porque eles estão compondo um contexto que, se não for obedecido, o verso 16 não se torna uma verdade. O que acontece dos versos 17 ao verso 20 é a reação em cadeia que leva o salmista a fazer o convite no verso 16. Venham e vejam o que Deus tem feito por mim. O que Ele fez por mim é consequência disto que eu vou descrever em mais detalhes agora. Então, nos versos 17 ao verso 20, você tem o salmista falando: se eu tivesse guardado o pecado, a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Então, ele fala no verso 17 acerca disto,
A ele clamei com a boca, com a língua exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Verso 18. Então, o que acontece é o seguinte. O salmista está dizendo, caso eu tivesse mantido o pecado em minha alma e não confessado, primeiro, eu não teria sido ouvido. Eu não seria ouvido. Segundo, eu não seria atendido. Deus não viria de forma prática em fazer intervenção na minha realidade. Eu não teria sido acolhido. E por fim, eu não teria sido ajudado. Então, estes seriam os efeitos de ter guardado o pecado na alma. Não se livrado dele, não confessado mesmo, não se arrependido e não abandonado o pecado. O que acontece é que o contrário é verdadeiro. Em tendo feito isto, confessado e se arrependido honestamente diante de Deus pelo pecado, o que acontece é que ele foi ouvido, o salmista foi atendido, o salmista foi acolhido, o salmista foi ajudado pelo Deus Trino de Israel. Então, neste sentido e por esta razão, o verso 16 diz, venham e ouçam, testemunhem daquilo que o Senhor tem feito por minha alma. E aqui o convite, ele tem 3 aspectos importantes que eu quero deixar contigo. Primeiro, o convite do verso 16 diz que o salmista compartilhará com quem teme ao Senhor. Existem certas coisas que não devem ser compartilhadas. Existem certas coisas que não devem ser compartilhadas com qualquer um. Quer negativas, quer positivas. Porque compartilhar de bênçãos com quem não teme o Senhor nosso Deus não tem qualquer efeito na alma da pessoa. A bênção não é compartilhada. Pode ser que pela ação soberana do Espírito, este testemunho tenha um efeito um dia, mas isto não é o caso aqui. Ele está convidando aqueles que temem, aqueles que consideram as ações e valorizarão o testemunho. Não, eu não estou dizendo que você não tenha que compartilhar bênçãos com quem não crê. É claro que o compartilhar em fazendo, os que não creem podem chegar um dia a crerem. Mas não é o que o verso 16 está dizendo. O verso 16 está dizendo que venham e testemunhem aquilo que o Senhor fez por minha alma. Aqueles que temem devem ouvir as bênçãos de Deus agindo na vida de outra pessoa que igualmente teme ao Senhor e o serve pela fé. Em segundo lugar, eu compartilharei com aqueles que temem, com quem comigo está em termos de fé e para quem tudo fará sentido, porque eles serão edificados. Não somente o convite é para os que temem, mas o compartilhar do que Deus está fazendo na vida do salmista visa a edificação daqueles que temem, aqueles que precisam de igual encorajamento. Em terceiro lugar, compartilhar com os tementes aquilo que o Senhor faz por nós como algo que atribuirá glória ao próprio Deus. Venham e vejam, não as bênçãos que eu recebi, mas o salmista diz, aqueles que temem, venham e vejam o que o Senhor fez por minha alma. O objetivo não é engrandecer o indivíduo, não é engrandecer as bênçãos que ele recebeu, o objetivo é engrandecer o Deus que fez tão grande ato de benevolência para com o salmista, para com aquele que crê. E é nesse sentido que eu me sinto desafiado pelo Salmo 66 e acredito que você também gostaria muito de ecoar para todas as nações, de falar com grande voz para todos os eleitos de Deus, que você tem uma história para contar. Venham e vejam o que o Senhor Deus fez por mim. E nesse sentido também, eu sou remetido a uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 9, que eu quero deixar contigo para finalizarmos.
para mim, uma passagem também maravilhosa da palavra de Deus. Trata-se da cura de um cego. As pessoas estão na dúvida acerca do que aconteceu. Cego de nascença, Jesus cura, e há todo aquele tumulto, aquela agitação, o que aconteceu. As pessoas estão fazendo arguições, estão fazendo questionamentos. E eu gostaria de convidar você para ler o capítulo 9 de João, do verso 13 até o final do capítulo. Nós não temos tempo aqui para analisar todos os aspectos, todos os detalhes desse texto, mas o fato é que depois dos homens em autoridade terem questionado o cego que fora curado, e não satisfeitos com a resposta, eles questionam os pais do cego. Os pais do cego, temendo a opressão, dizem: olha, uma coisa nós sabemos, esse filho é nosso, ele é cego de nascença. Como ele foi curado, realmente nós não sabemos, mas ele é maior de idade, pergunta para ele. As autoridades voltam para o cego e perguntam o que realmente aconteceu, porque não dá para acreditar. E o homem cego então responde, verso 30, e é isso que eu quero terminar deixando contigo. É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar, e os expulsaram. Então, este homem, curado por Jesus Cristo, tem história para contar. Venham e vejam o que o Senhor fez por minha alma. Em testemunhar, existem aqueles que, não temendo a Deus, não darão crédito a nada daquilo que estão vendo. Não é teoria, é fato, estão vendo. Mas mesmo assim, enterrarão a cabeça na areia e farão de conta que nada aconteceu. Mas o convite é para aqueles que temem. Venham e vejam aquilo que Deus fez por minha alma. E bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que sendo puro e sem pecado, ele é atendido pelo Pai em sua intercessão por nós. E bendito seja o Senhor Deus, que em seu Filho, pelo poder do Espírito, diz a palavra, o Filho faz intercessão pelos seus para sempre. E que esta intercessão de Cristo, o ouvir da nossa petição, nos encha da alegria e da certeza de que Ele fez e ainda fará muito bem para a alma de todo aquele que crê. E que o Senhor Jesus Cristo nos ajude nesse sentido. Até a próxima.